O preço do pão subiu. Greve por parte dos transportadores públicos. Óleo de cozinha subiu. Banco de Moçambique decide aumentar as taxas de juros. Praticamente tudo subiu. Tudo ao mesmo tempo. O que está a acontecer à nossa economia? A economia é provavelmente um dos assuntos mais importantes das nossas vidas. Todo mundo tem opiniões fervorosas sobre as decisões econômicas do antigo governo, do atual governo. Nós debatemos, conversamos sobre elas dentro de casa, na faculdade, dentro da roda de amigos, ou até mesmo no privado do WhatsApp. Nós falamos tanto de economia porque nós já conhecemos que a nossa vida é completamente influenciada por ela. Mesmo que simplesmente nós estejamos reproduzindo o que os outros disseram a respeito, sem de fato entender como a economia funciona. Mas antes daquela coisa, ali um pedido muito importantíssimo que temos a fazer. Inscreva-se no canal, nem vai naquele retângulo escrito inscrever-se, clique lá, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e é agregador, e assim ele espalha para mais pessoas se beneficiando desse conteúdo, ajudamos juntos mais pessoas. E vamos a isto, como funciona a economia. Então, vamos lá. Por que os preços aumentam? A que se deve? Vamos entender isto olhando a um fato histórico. No início do século XVI, pouco depois do descobrimento da América, navios espanhóis chegaram à América Central, para explorar as riquezas da região. O que eles encontraram lá, porém, foi um dos maiores mistérios da história: as cidades maias, ou seja, as antigas cidades maias. Decididos a explorar o local, os exploradores espanhóis entraram em um antigo palácio maia e misteriosamente ficaram presos por lá. O palácio estava repleto de coisas antigas, era todo decorado. O palácio tinha comida, tinha móveis, tinha livros e ferramentas de diversos tipos, mas estava tudo trancado. Ou seja, o palácio estava completamente fechado de qualquer contato do exterior. Os exploradores decidiram apossar-se dos cômodos e itens da casa, como se fossem seus, e começaram a negociar entre si essas coisas, com o dinheiro que tinham. Eles criaram uma espécie de economia dentro da casa, onde tudo tinha um preço, tudo podia ser negociado. Até que um dia, um soldado maia mascarado invadiu a casa e deixou lá um saco cheio de dinheiro, e foi-se embora, vedando a passagem por onde tinha entrado, misteriosamente. Os exploradores, civilizados que eram, não se assustaram e decidiram, de forma civilizada, repartir de forma igualitária o dinheiro que o soldado tinha deixado dentro da casa. O que eles notaram, porém, foi que a quantidade de dinheiro que o soldado tinha deixado dentro da casa era exatamente o dobro do dinheiro que eles tinham. Como todos sabiam que todos tinham o dobro do dinheiro que tinham inicialmente, eles começaram a dobrar os preços dos bens que eles negociavam, até que os preços se estabilizaram no dobro do valor que eles negociavam inicialmente. Bom, talvez tenham notado que esta não é uma história real. Na verdade é, só que não num palácio antigo maia, onde exploradores espanhóis estiveram presos, um soldado benevolente decide doar uma quantidade enorme de dinheiro. Esta é uma história que acontece todos os dias da nossa economia. Vamos lá. Por que os preços aumentaram quando o soldado decidiu aumentar a quantidade de dinheiro dentro da casa? Se formos a voltar à história, o soldado aumentou a quantidade de dinheiro dentro da casa, mas não aumentou a quantidade de bens
e itens dentro da casa que podiam ser negociados. Então, nós tínhamos mais dinheiro para a mesma quantidade de produtos. Como consequência, tivemos o aumento de preços. Inflação é o fenômeno causado quando a quantidade de dinheiro circulante dentro da economia aumenta numa proporção maior do que a produção de riqueza em um país. Ou seja, quando a população aumenta o seu poder de compra, mas a quantidade de produtos produzidos e comercializados dentro da economia não acompanha este crescimento do poder de compra da população. A inflação não tem nenhuma aplicação prática, a não ser destruir e corroer o poder de compra da população. A inflação é um mal que precisa ser evitado a todo custo. A inflação é um mal da nossa economia, é um grande vilão da nossa economia. Mas, como nós bem sabemos, em toda história, onde existe um vilão, deve haver sempre um herói. Neste caso, quem seria o herói dessa história? O Banco Central. Ou seja, nesse caso, seria o Banco de Moçambique. A principal função do Banco Central. A principal função do Banco Central é de manter e garantir um palco lindo para que haja mais crescimento da riqueza de um país a menores níveis de inflação. Então, o Banco Central é um organismo munido de um cinturão de ferramentas para poder conter a inflação. Ele é o responsável para dar de cara com a inflação e enfrentá-la no mano a mano e resolver a questão. Mas conter a inflação não é tão simples assim. O mundo não é tão previsível assim como nós às vezes pensamos. Tivemos a Covid, temos a questão da guerra Rússia-Ucrânia, choques de petróleo. Não, essas são situações que impactam o mundo inteiro, que ninguém conseguiu prever. Ou seja, ninguém previu para poder se preparar. Então, aconteceram e pronto, impactaram todo o mundo. Então, nesse momento, o Banco de Moçambique, o Banco Central deve utilizar diferentes atitudes e diferentes ferramentas de diferentes formas para lidar com as diferentes situações que o país se encontra para poder fazer face à inflação. Mas então, como a economia funciona de verdade? A primeira ferramenta que o Banco Central utiliza para poder controlar a economia são os juros. O que seriam os juros nesse caso? Seriam nada mais do que a remuneração do empréstimo de dinheiro que a gente faz. Ou seja, juro é o custo do dinheiro. Quando tu vais ao banco, por exemplo, para poder pedir um empréstimo, geralmente tu és aplicado uma taxa de juros que traduz-se em juros. Este juro é o custo por teres tido aquele empréstimo. E não, juros são o custo, ou seja, representam o custo do dinheiro, dentro da economia. Mas como é que isto funciona de forma prática? É assim, quando o Banco de Moçambique decide aumentar a taxa de juros dentro da economia, o que acontece? Isso desestimula o consumo. O consumo reduz. Por quê? Porque as pessoas estarão menos dispostas a poder pedir empréstimo nos bancos, porque elas entendem que agora o custo do dinheiro tornou-se muito mais caro. E como consequência disso, não vou pedir empréstimo para poder comprar aquele carro do ano, para poder comprar aquela casa, para poder investir no negócio. E consequência também, temos uma baixa nos investimentos, ou seja, os investimentos reduzem. Investimentos reduzidos, produção reduz. Automaticamente, nós também reduzimos aquilo que é a inflação dentro da economia. Mas, em caso contrário, se o Banco de Moçambique decidir aumentar as taxas de juros, o que aconteceria? Na verdade, se o Banco Central decidir reduzir as taxas de juros, o que aconteceria? Isto causaria um estímulo ao consumo dentro da economia. Estamos a admitir que os juros tornaram-se muito mais baratos. O custo para poder ter dinheiro tornou-se barato. Então, vou pedir empréstimo, vou consumir mais, vou comprar aquela casa de sonhos, vou comprar aquele carro do ano,
vou investir no meu negócio porque as taxas de juros estão muito mais baixas. E isto faz com que a inflação também gere e surja e automaticamente acompanhe este crescimento, né? Mas pronto, vocês começaram a entender os fundamentos da economia, né? Até então, com juros, nós nos referimos a políticas monetárias que o Banco de Moçambique utiliza. Então, resumo, quais são as políticas monetárias que o Banco de Moçambique utiliza? O Banco Central. O Banco Central utiliza duas políticas monetárias. A primeira é a expansionista. Como é que ela funciona? A política, como é que ela funciona? Quando o Banco de Moçambique decide diminuir os juros ou baixar os juros, então aqui estamos esperando uma política expansionista, porque isto faz com que o consumo aumente, né? Porque o empréstimo pode ser mais barato, então o consumo vai aumentar. Se o consumo aumenta, o que vai acontecer? O investimento vai aumentar porque as empresas vão vender mais, e com esta alta demanda as empresas vendendo mais poderão ampliar os seus negócios e ainda poderem fazer com que a economia cresça. Então, esta é uma das políticas que o Banco de Moçambique utiliza. E uma das consequências também é que no curto prazo teremos uma crescente na inflação, né? Acompanhando o crescimento da economia. Esta é uma das políticas que o Banco de Moçambique utiliza. A outra política é a contracionista. Como é que funciona a política contracionista? Quando o Banco de Moçambique decide aumentar as taxas de juros, então estamos esperando uma política contracionista, como o termo já diz, contrai a economia, ou seja, desestimula o consumo, porque as taxas de juros estão mais altas, então isso desestimula o consumo, reduz o investimento, porque se não há consumo, as empresas não vendem muito, então automaticamente elas vão investir menos. Aliás, elas vão reduzir os seus custos por não estarem a vender muito. E como consequência dessa política também, nós conseguimos ver um aumento na taxa de desemprego. Então, como consequência positiva disto é que também reduz a taxa de inflação, ou seja, a inflação reduz. Mas, pronto, essas são as duas políticas que o Banco de Moçambique utiliza para poder fazer face à inflação. Mas, Tomás, então, qual seria a melhor solução para poder combater a inflação, este grande vilão dentro da nossa economia? Bom, como vinha dizendo antes, que não existe, a priori, uma política melhor que a outra, né? Todas dependem da situação em que o país vai se encontrar. Não, o que o Banco de Moçambique faz e deve fazer é utilizar-se das diferentes políticas que ele possui de diferentes maneiras para poder lidar com as diferentes situações em que o país se encontra. Mas, no entanto, para mim, né, a melhor política que o Banco de Moçambique poderá utilizar é a expansão da oferta monetária através da iniciativa privada pela geração de riqueza, porque na verdade é isto que faz com que haja crescimento econômico dentro de um país. A facilitação do empreendedorismo, a facilitação tributária, a desburocratização do empreendedorismo. Essas são as soluções mais plausíveis que de alguma forma garantem um crescimento econômico estável aos menores níveis de inflação dentro da economia. Assim, nós terminamos o vídeo. Falamos até agora, então, apenas de uma das ferramentas que o banco ou o governo poderá utilizar para poder lidar com a inflação, os juros. Nós terminamos aqui o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like. Isto incentiva-nos a produzir mais conteúdos do gênero e estamos com programas de produzir uma série de conteúdos do gênero que sejam muito interessantes e relevantes para a vida dos moçambicanos, né? Então, ajude-nos a fazer chegar esse conteúdo a mais pessoas, né? Deixando o like. E pronto, eu sou o Tomás Latão. Este é o Business Mais.